Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui. Chega deixando o seu like, a mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante pro nosso canal. Se inscreve no Fanático Vascaíno. E eu quero trazer hoje dois temas para debater com você. Você que tem filho vai entender o final desse vídeo aí, a parte final. Até que ponto nós, pais, temos condições de segurar os filhos vascaínos? Você vai entender isso. Eu posso cravar para vocês que o Palmeiras está de olho no mercado. O Gabriel Grando era uma possibilidade. Havia um interesse real no Léo Jardim, que renovou o contrato com o Vasco. O Palmeiras já sabe quanto vai precisar gastar se quiser ficar com ele, 10 milhões de euros. Esse é o valor da quebra automática do contrato, tá? Imagino, não sei se o Palmeiras vai pagar 10 milhões de euros. Se houverem saídas, vão haver reposições. O Vasco é outro clube muito refém da dificuldade financeira. Quando a gente fala em Richarlison no Vasco, é falar de um assunto que não cabe, cara. Hoje o Vasco passa por muitos problemas financeiros, porque a 777 havia prometido injetar 270 milhões de reais no ano passado e não injetou. E sem esse aporte dessa grana profunda, ficou tudo muito complicado, tá? O Jailton Júnior perguntando se há novidades sobre a SAF do Vasco. Jailton, sendo bem sincero e honesto com você, nada. Absolutamente nada. O Vasco segue naquele mesmo. Só para não dizer que não tem novidade, vamos lá. Há alguns dias atrás, coisa, sei lá, de uns 10 dias atrás, o Vasco foi procurado. Acho até que o Felipe Maestro foi quem foi procurado. O Felipe foi procurado porque há um angolano de enorme capacidade financeira, cara que faz muito sucesso nos Estados Unidos, e faz sucesso no mercado de diamantes e exploração de petróleo e gás. Cara de muita grana que decidiu investir no futebol brasileiro. Ele, inclusive, está comprando a SAF de um time em Minas Gerais, tá? E, ao mesmo tempo em que ele vai ser dono desse time, numa SAF, ele pretende se tornar um investidor de outro time, de uma maneira diferente da SAF. Então, você tem o seu clube, mas, ao mesmo tempo, você auxilia outro clube maior, grande, esse time que ele está adquirindo na SAF, vai jogar a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Então vocês entendem o tamanho desse time hoje, um time pequenininho. E ao mesmo tempo em que ele pretende fazer esse time subindo etapas, ele quer se associar a um grande para se tornar uma espécie de parceiro comercial. O clube precisa contratar um jogador, indica esse jogador. Se os observadores desse angolano gostarem do nome, ele participa com a compra, coloca nesse clube e fica com um percentual grande de uma venda futura, deixando um percentual pequeno para esse clube. O clube seria uma espécie de vitrine. E isso está sendo discutido também com o Vasco, tá? Esse angolano conversou com o Vasco, conversou com o Corinthians e conversou com o Santos. Todas as conversas em estágio embrionário, ainda sem grandes avanços. Mas é uma perspectiva numa modalidade diferente daquela que o Vasco procura, né? A gente vinha contando para vocês que o Vasco sonha, não sei se sonha é a palavra certa, mas que o Vasco procura hoje alguém que coloque, que assuma a SAF do Vasco, no lugar da 777. Essa seria uma outra maneira, um outro método de negociação. Beleza? Que mais? Deixa eu pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas por aqui. Venda de mando de campo. Quando assumiu o Vasco da Gama, o presidente Pedrinho criticou veementemente a venda que a 777 fez por conta de 2 jogos. O discurso era: o Vasco não pode abrir mão de jogar em São Januário. A vantagem esportiva não pode ser rasgada por uma venda de mando de campo. Pois bem, um dos jogos vendidos pela 777 teve que ser cumprido na gestão do Pedrinho. Contrato firmado, contrato assinado, não tem o que fazer. Só que aí, a gestão já está há 1 ano no comando da SAF e faz a mesma coisa da 777. Vende. Não importa se a 777 vendeu por 1 milhão, 1,5 milhão e a atual gestão vendeu por 2 ou 2,5 milhões. Não importa o lucro. A gente está analisando a parte desportiva. O Vasco abrir mão de jogar em São Januário. Você pode contra-argumentar comigo assim: mas Azevedo, o Vasco é um clube nacional e ele precisa fazer ações com sócios torcedores fora do Rio de Janeiro. 58% da torcida do Vasco está fora do Rio de Janeiro. Concordo plenamente com você.
mas na situação em que o Vasco se encontra. E não é hoje, não foi ontem e não será amanhã. É pelos próximos meses. Em 2025, o Vasco não pode se dar ao luxo de fazer ações comerciais ou ações institucionais com os off-Rio. Desculpa, torcedor, você vai entender por quê. A pressão feita em São Januário é muito diferente. Pergunte a qualquer jogador ou busque depoimento de jogadores quando são adversários do Vasco, o que eles dizem de São Januário. São Januário é tido como território hostil. Jogar no Mané Garrincha, jogar em Manaus, jogar no Espírito Santo é ótimo como praça, mas não como pressão. É diferente, é outra atmosfera. O torcedor que vai lá, ele vai feliz da vida porque ele quer ver o Vasco, é oportunidade. São Januário é pressão, é a busca pelos 3 pontos. É diferente, a atmosfera é diferente. O Vasco está abrindo mão, na gestão do Pedrinho, assim como fez na gestão da 777, de jogar no seu caldeirão para jogar fora. E os 4 jogos vendidos, 4 pancadas. Os números mostram que não há o mesmo desempenho. Jogando em São Januário é diferente. Bem ou mal, o torcedor vai empurrar. E o time, em algumas situações, tem reagido. Tanto que não consegue vencer fora de casa, com mando de campo vendido. É para pensar. O Lance fez um levantamento ontem. Nos últimos 5 anos de confrontos dos clássicos, o Vasco tem mais derrota do que vitória. E não é culpa de A, B ou C. Não é culpa dessa gestão, não era culpa do Salgado, não era culpa do Campelo, não é culpa do Diniz, não era culpa do Fábio Carille, não era culpa do... Não vamos fulanizar. Vamos olhar o macro. O que acontece com o Vasco da Gama que não consegue performar nos clássicos? Não é esse time. Esse time não estava em 2020, não estava em 2021, não estava em 2022, não estava em 2023, estava em 2024, alguns jogadores até estavam em 23. Mas o que acontece com o Vasco, instituição que não consegue performar nos clássicos? Alguma coisa está errada. Isso me leva para o outro tema do nosso vídeo. Ontem eu estava numa festa, na festa junina, com amigos, e aí encontrei 2 amigos, o Marcelo Pipoca e o Luiz Bessa. O Bessa falou assim, porra, Fabinho, situação do nosso time, né? Começamos assim a conversar, porra, o jogo contra o São Paulo, que coisa e tal. Aí o Marcelo, o Pipoca, virou para mim e falou assim, Fabinho, você estava narrando e teu filho estava vendo comigo no bar, aqui do condomínio. Porra, moleque revoltado e tal, o que a gente faz com os nossos filhos, né, cara? Eles não viram nada. Eu falei, é verdade. É verdade. Um outro amigo meu, o Fubá Orlando, ontem, falou exatamente isso. Falou, cara, meu filho de 9 anos virou para mim e falou assim, obrigado, pai, por ter feito eu vascaíno. A tarefa do pai, a minha, do Marcelo, do Fubá, sua, pai, é difícil pra cacete. Porque o Vasco não ajuda. Quando ele dá um mínimo de alegria, porra, é um negócio do outro mundo. E se não fosse por nós, torcedores, o clube já tinha acabado. Pela série de absurdos que já aconteceram, pelos erros, pelas sacanagens, pelos times montados, por tudo isso. Mas nós, torcedores, mantemos o clube de pé. E mantemos ele aberto, funcionando, com a esperança de dias melhores. Quando? A Copa do Mundo de Clubes acabou ontem. A próxima é daqui a 4 anos. Sinceramente, torcedor, escreve aqui no comentário que eu quero ler. Por favor. Você acredita que o Vasco tem condições, nesse período, 25, 26, 27, 28, classificar para 29? Ah, Fábio, mas a gente não pode olhar só esse ano. Então tá bom, vou olhar 2024, 23, 22, 21, 20, aí eu vou chorar. Porque se eu olhar para trás só piora.
Aí eu olho para frente. Eu vejo um horizonte bonito, porra, lá na frente, cara, tem um negócio maneiro. Você consegue enxergar, torcedor? Amanhã nós vamos pegar o Independente Del Valle lá em Quito, altitude. Qual é a nossa esperança para esse jogo? Porra, vamos arrebentar, vamos pegar os caras que estão liderando o campeonato equatoriano, não perdem 10 jogos. E aí, torcedor? Já parou para pensar como a gente está se apequenando a cada dia no que diz respeito à parte desportiva? Fora de campo, esquece. O torcedor tem que ser estudado. Para crescer a torcida, passar de geração para geração, isso tem que merecer um estudo. Agora, dentro de campo, esse time, o anterior, o antes desse outro, e vai para trás, só faz vergonha. A gente tem lampejos. E o torcedor vascaíno é tão apaixonado e não vira as costas que os lampejos já são suficientes para ele seguir com a chama acesa. Porque se amanhã a gente empatar, porra do cacete, pegar o Grêmio, vamos atropelar em São Januário, pô, vamos atropelar o Independente Del Valle, vamos chegar nas oitavas. A gente toma um choque de realidade. E sabe quem dá esse choque de realidade na gente? É o próprio Vasco. Porra! O Vasco era para nos dar alegrias, ele nos dá choque de realidade. Opa! Pera aí, não se empolga não. Eu sou ruim. O meu time é ruim, cara. O que está representando o clube que você torce é ruim. Não é G8. Desculpa, Pedrinho, não é G8. Porque a primeira opção é o Cocão, a segunda é o Alex Teixeira. Não vai ser G8 assim. Não vai ser. Na zaga é o João Vitor. O João Vitor erra jogo sim, erra outro jogo também. E ele teve mais sorte que juízo no clássico com o Botafogo, que ele fez pênalti. Não é possível, cara. O cara que contratou o João Vitor e pagando o que ele paga, tinha que estar preso hoje. Ou indenizando o Vasco. Mas, enfim, o problema é que a gente continua jogando dinheiro fora. Mas aí é um outro assunto. Valeu, gente. Desculpa o desabafo. E aí pessoal, beleza? Esse foi mais um giro de notícias do Vasco da Gama. Não se esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, tamo junto.